A graça e a paz, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós. Hoje nós iremos falar sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 14 a 30. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele irá falar grandemente aos nossos corações. Vamos então à leitura do nosso texto. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Evangelho de Mateus, logo após ele narrar aqui a parábola das 10 virgens, ele logo em seguida vai trazer a dos talentos. E existe uma ligação entre essas duas parábolas. Enquanto a parábola das 10 virgens, ela contém aqui a ideia fundamental da vigilância e ela destaca a responsabilidade de preparo individual, a lâmpada com azeite. A parábola dos talentos, ele vai tratar do dever do trabalho. Então, em ambas as parábolas aqui, há uma descrição de 2 classes, tá, de crentes, os contemplativos e os ativos. Nós aprendemos aqui nessa parábola que tanto a vigilância quanto o trabalho, eles são essenciais na vida dos cristãos, né? A parábola dos talentos, ela está registrada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, ele também traz uma parábola que ela é muito semelhante à parábola dos talentos. Tá? Lucas 19, dos versos 12 ao 27. Porém, essas 2 parábolas, elas não são idênticas. Tá? Elas foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes de seu ministério. O sermão da parábola dos talentos, ela começa a ser registrada no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e dá continuidade aí no capítulo 25, onde aqui ela vai focar a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Que realidade é essa? Onde os salvos e os ímpios, eles serão separados. A parábola dos talentos, ela foi contada por Jesus na véspera de sua morte.
isto é, na semana em que ele iria ser traído. E ela vai nos mostrar aqui duas ideias principais. A primeira ideia principal aqui dessa parábola é a fala a respeito do serviço diligente do crente ativo, tá? Porque os talentos, eles envolvem tanto o conhecimento como a nossa capacidade para o serviço. Porque se for usado de maneira certa, eles vão se multiplicar na experiência prática, porque aquilo que certamente vai ser do agrado do Pai. E a segunda ideia principal desse texto é a de julgamento do crente. Nós somos responsáveis tanto pelo uso que fazemos do nosso conhecimento espiritual, como das oportunidades que nos são dadas. Tá? Jesus aqui na parábola dos talentos, ele apontava aqui para a preciosa tarefa que nós temos de anunciar a palavra, a graça e o amor de Deus, que é dada a todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Então aqui o trabalho na seara do Senhor, ela está intimamente relacionada aqui às nossas habilidades e potenciais. Porque nós recebemos isso do Criador. Então, nós recebemos essas capacidades e essas habilidades de Deus. Jesus aqui, ele fala nessa parábola sobre um homem, o dono de propriedades, que prestes a viajar, o que ele fez? Ele confiou seus bens a seus servos. Aqui a parábola nos diz que para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2, e para o último, ele deu apenas 1 talento. Esse talento aqui, que era confiado a esses servos, a gente pode dizer que isso aqui era uma unidade monetária, que era usada naquela época. Estima-se aqui que esse talento, ele equivalia aqui a 6.000 denários, tá? Sendo que 1 denário era o salário que era pago pela diária de um trabalhador comum. Ou seja, 1 talento, então, aqui, ele equivalia quase a 20 anos de trabalho para os trabalhadores daquela época, tá? O denário, ele era uma moeda antiga, tá? De Roma. Ele era cunhado em prata e era utilizada na época lá do Império Romano. Jesus, ele nos revela na parábola que a divisão dos talentos, ele segue uma proporcionalidade relativa à capacidade de cada indivíduo, tá? Ele deu mais a quem tinha mais condições para desempenhá-lo com maior desembaraço, que por consequência ele negociou mais e obteve um sucesso maior. O servo que recebeu um pouco menos, ele negociou 2 talentos. E aqui ele o que? Ele granjeou, ele recebeu outros 2 talentos também. Só que se nós formos ler aqui, nós vamos ver que a recompensa, ela foi a mesma para os 2. Tanto para aquele que recebeu 5 e ganhou mais 5, como para aquele que ganhou 2 e recebeu 2. Então a recompensa para eles foram iguais, não houve diferença aqui entre essa recompensa, que nós vamos poder confirmar nos versículos 20, 21, 22 e 23. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Aqui nós vemos que esses dois servos, eles receberam quantias diferentes, porém ambos souberam aplicar aquilo que eles tinham recebido e eles então vão receber a mesma proporção. Então eles vão receber de volta a mesma quantidade. Nós podemos aplicar em nossas vidas várias lições que estão presentes na parábola dos talentos. Os talentos que Deus dá, eles devem ser usados, porque talentos, eles são habilidades, tanto naturais como espirituais, e eles são concedidas por Deus a todos os seus servos. Nós vamos verificar isso em Êxodo 35, dos versos 30 ao 36, e Êxodo 36, de 1 a 2, onde Deus ele dá os talentos, ele entrega a habilidade, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu talento, que precisa e que deve ser usada. Êxodo 35, do verso 30 ao 36, nos diz: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu a capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Capítulo 36, versos 1 a 2 de Êxodo. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir a realizar a obra. Então aqui, depois da leitura desse texto, nós podemos ver que com esses talentos, os cristãos eles podem servir aos homens e eles podem também glorificar a Deus. Nessa parábola, o Senhor aqui ele é mencionado é o próprio Filho do Homem, né? E os servos são os filhos do reino. Eles têm por figuras centrais aqui os servos. E Jesus coloca em evidência o trabalho cristão. E é uma clara lição aqui para nós em relação aos preguiçosos, né? Que eles podem tornar-se o quê? Maus por causa da sua falta de envolvimento com o seu trabalho e responsabilidades. Porque o Senhor aqui, ele chamou seus servos e ele lhes deu tarefas. O versículo 14, ele fala, lhes confiou seus bens. Então aqui nós vemos que aos 3 servos foram distribuídos 8 talentos, 5, 2, 1, respectivamente. Né? O talento, ele era uma peça de ouro ou prata que era usada como dinheiro. 2 Reis 18:14 nos diz assim: Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: Cometi um erro. Para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Então, aqui nos tempos do Novo Testamento, aqui, isso era equivalente a 6.000 dracmas. Tá aí no verso 15 de Mateus 25. Né? Uma dracma aqui, ela era uma quantia que um trabalhador ele ganhava por um dia de serviço. Então, cada talento tinha, portanto, um valor muito alto. A parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus ele não é injusto.
que o nosso Deus ele concede talentos, dons, habilidades e oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Né? Ele seria injusto se ele confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Deus ele nos vocaciona, ele nos capacita para que nós possamos realizar aquilo que ele coloca em nossas mãos. Então Deus ele nos dá a condição para que nós possamos realizar a obra dele, o trabalho que ele tem, para que nós possamos estar fazendo. Nós podemos confirmar isso aí em Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao 17. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Então aqui nós vemos que Deus ele nos capacita, né? O versículo 15 aí diz que a cada um, ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor aqui ele não exigiu nada além da capacidade pessoal daqueles servos. Quando ele distribuiu os talentos, ele sabia exatamente o que cada um podia fazer. Por isso, ele não aceitou as desculpas e ele nem admitiu a falta de dedicação. Assim também é Deus. Ele nos dá as tarefas, tá? E a necessária capacitação. Moisés se achava ali uma pessoa incapaz. Moisés achava que ele não iria conseguir cumprir aquilo que Deus estava determinando na sua vida. Mas é Deus quem nos capacita. É Deus quem coloca em nós as condições de realizarmos o trabalho. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, aquilo que Deus nos confia é muito mais do que nós poderíamos conseguir por conta própria. Na utilização dos talentos, requer de nós muita dedicação. Muita dedicação. Eclesiastes 9:10 nos diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E Jeremias 48:10 também nos diz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Então, nós temos que usar os talentos que Deus nos dá. Nós temos que fazer o uso adequado dos talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Os versos 20 e 23 aí do Evangelho de Mateus, ele nos diz, né, que os servos aqui, eles são avaliados pelo Senhor, tendo em vista o quê? Sua fidelidade. A nossa recompensa, ela está ao nosso alcance, desde que nós sejamos fiel. Não importa a quantidade de talentos que tenhamos, tá? A utilização desses talentos, elas deve ser imediata, tal qual fizeram aqui os que receberam os 5 e 2 talentos. Porque todo o trabalho, ele será avaliado por Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, 10, 17. Então, tudo o que nós fizermos, nós seremos avaliados por Deus.
Nós vemos aqui que, embora eles tenham recebido aqui diferentes quantidades de talentos, os servos fiéis, produtivos, né, eles receberam uma recompensa idêntica. Então, eles não foram, um não recebeu mais do que o outro, não. Eles foram fiéis naquilo que Deus colocou nas mãos deles. Eles então receberam a mesma recompensa. O versículo 21 nos diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas pessoas acham que elas não têm capacidade para nada, mas pelo menos um talentinho deve ter recebido das mãos do Senhor. Os primeiros servos aqui, eles creram e eles não duvidaram que o seu Senhor conhecia a capacidade que eles tinham. Né? E eles então ali, eles lançaram, eles se dedicaram para trabalhar aqueles talentos recebidos do seu Senhor. Então nós temos que ter a consciência de que não há tempo a perder. Foi o que esses servos fizeram. Eles saíram imediatamente e o que eles foram fazer? Eles negociaram, tá? Porque eles não sabiam quanto tempo o seu Senhor ia demorar. Eles não ficaram esperando por nada, eles não ficaram se lamentando, eles não ficaram com pena deles mesmos, achando que eles não eram dignos, que eles eram pecadores, tá? Que eles precisavam melhorar primeiro. Não. Eles apenas aqui, a gente observa que eles apenas se encheram de fé. Eles acreditaram que eles podiam. Então eles foram, eles caminharam e eles realizaram. Onde tinha pessoas ali, havia uma oportunidade de ganhar mais talentos. Então é assim que nós devemos fazer na obra do Senhor. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Nós não podemos nos achar incapazes, porque Deus nos capacita. Efésios 5,16 fala: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então nós temos que aproveitar quando Deus coloca algo nas nossas mãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que frutificar, né? No serviço de Deus, é melhor nós estarmos em último lugar com fidelidade do que no primeiro lugar com deslealdade. A parábola que ela nos apresenta uma dura penalidade para aquele servo que se amedrontou, que se acovardou, e ele deixou de produzir alguma coisa para o seu Senhor. Então esse servo aqui, ele não teve a ousadia de fazer como os outros dois, que eles foram e eles colocaram aqueles talentos, eles trabalharam. Não, ele se amedrontou e ele deixou de produzir. E as nossas bênçãos, elas são provenientes da fidelidade do Senhor. E nós podemos dizer que nós vamos ter aí dois tipos de bênção, as bênçãos temporais e as bênçãos eternas. As bênçãos temporais, o Senhor ele vai reconhecer o nosso trabalho. Ele reconhece o trabalho daquele servo que se dedica e ele então o abençoa. A palavra de Deus está repleta de promessas aos que temem a Deus. Então Deus aqui, ele nos enche, ele nos coloca, ele faz com que as suas promessas elas sejam concretizadas em nossas vidas. Nós vamos ver o texto que fala sobre isso em Deuteronômio, onde aqui fala dessas promessas, as promessas que Deus tem para nós, quando nós realmente colocamos o nosso trabalho, quando nós realmente estamos trabalhando para a construção do reino do Senhor. Deuteronômio 28, de 1 a 14, nos diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás às muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses, para os servires. Então, aqui nesse texto nós vemos a quantidade de promessas que Deus tem para nós, para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que colocam o talento que Deus dá em suas mãos e fazem a obra do Senhor. E, consequentemente, nós receberemos também as bênçãos eternas. A palavra do Senhor nos diz que haverá um galardão eterno aos que fazem a obra do Senhor. Os salvos, eles receberão uma coroa. Está em 2 Timóteo 4,8, que nos diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós teremos o direito de nos assentarmos no trono. Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A palavra do Senhor nos diz que nós possuiremos um reino, nós teremos um reino. Mateus 25, versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui o Senhor nos fala que nós receberemos as bênçãos eternas, mas nós não podemos enterrar os nossos talentos, nós não podemos fazer como aquele homem que se acovardou e guardou. Não, nós temos que colocar o nosso talento, nós temos que fazer a obra do Senhor. Porque nós vemos aí no versículo 28 e 30 como será o fim daqueles que enterram os seus talentos. A gente lendo esse texto aqui, a gente vê como é trágico o fim dessa parábola. Porque o último servo aqui, a apresentar-se, ele se portou de forma diferente daquela que o seu senhor esperava. Porque ele foi desobediente. Em vez de desenvolver o talento que ele havia recebido, ele enterrou. Quantos de nós não tentam ou pensam em enterrar aquele talento que Jesus coloca em nossas vidas? Esse homem aqui, ele enterrou esse talento e ele revelou aqui um espírito comodista, inativo. Ele desconfiou da sinceridade do seu Senhor.
Ele fez mau juízo do seu senhor. Ele imputou-lhe ao seu senhor crueldade e dureza, aí no versículo 14. Isso aqui a gente vê que, na verdade, era o reflexo do próprio caráter dele, desse servo que foi um servo mau e desobediente. É possível nós notarmos aqui que aquele servo ele era mau e ele era perverso. E nas contradições de suas palavras, ele revela aqui uma natureza egoísta, que foi incapaz de ele perceber aqui a bondade do seu Senhor. Quando ele diz, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Quando ele diz aqui que o seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que o seu Senhor exige algo ao qual não tem direito de exigir, porque quem planta não deve colher. Em outras palavras aqui ele está dizendo, o Senhor é cruel e eu fiquei com medo e não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. Então aqui ele estava tentando se proteger aqui do erro que ele fez. A verdade é que aquele senhor ali, ele só teria sido injusto, tentando colher onde ele não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele homem. Mas ele deu. E no final dessa parábola, nós vamos notar que o patrão aqui, ele declara que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Quando ele diz assim, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros. Simplesmente aqui ele está falando o seguinte, se você realmente pensa isso de mim, então você deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. Esse servo aqui é um servo incompetente, porque ele não assumiu os seus erros. Ao contrário, o que ele fez aqui? Ele buscou apresentar, o servo do servo inútil, também ele era um mentiroso. Além de inútil, ele era mentiroso. Porque quando ele afirma que ele devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. Porque o que pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas os juros também. E qual seria então a consequência de quem enterra os seus talentos? Porque quem não usa os seus talentos, ele é considerado um inútil. O fim de tais pessoas aqui será tal qual o fim da figueira estéril. Qual é o fim da figueira estéril? Ela foi cortada, ela foi arrancada da vinha. Está lá em Lucas 13, versículo 7, que diz, disse então ao viticultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Então aqui, esse servo fiel, ele foi considerado inútil, tal qual aquela figueira. O servo inútil, ele vai ser lançado nas trevas. Porque se ele não é produtivo, e aí? É como uma fonte sem água. Está em 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Os talentos aqui ele fazia referência ao poder que o Espírito Santo planta em cada um de nós, na forma de dons, de talentos e habilidades que só são despertadas através da fé. O problema desse servo infiel não foi a sua pouca capacidade, porque o Senhor ali, ele distribuiu talentos para todos, conforme a capacidade de cada um. Jesus mostra aqui para nós que o que impediu com que este servo aqui, ele tivesse êxito na sua jornada,
foi justamente o medo que o paralisava, porque ele achava que ele não tinha capacidade alguma. Ele achava que ele não iria conseguir negociar aqueles talentos. Não existe problemas quando a gente reconhece as nossas limitações, mas é preciso que nós aceitemos os nossos desafios. Imaginem se Moisés, ele não tivesse aceitado aquele desafio, porque Moisés se achava incapaz. Ele dizia que era homem de poucas palavras, que não sabia falar. Êxodo 4:10 nos diz, Moisés disse, eu tenho língua pesada. Então Moisés aqui ele reconheceu a sua limitação. Isaías 6:5 nos diz assim, quando Isaías reconhece, tenho lábios impuros. Jeremias ele fala ao Senhor aí no capítulo 1, no verso 6, sou uma criança, não sei falar. Gideão também ele enxerga as suas limitações, está lá em Juízes 6:15, quando ele diz, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa de meu pai. Só que esses homens aqui, nós vemos que eles reconheceram as suas limitações, mas no entanto eles dedicaram suas vidas ao trabalho do Senhor. Nós temos que fazer da mesma forma. Nós temos as nossas limitações, mas nós temos que usar os talentos que o Senhor nos concede. O maior talento que nós temos é nós mesmos. O dom do Espírito Santo, ele mora em nós. Mas é preciso que nós o ativemos, nós temos que ativar o poder, pelo poder sobrenatural da fé. Quando nós ativarmos esse poder sobrenatural aqui através da nossa fé, a capacidade ela vai ser nos dada pelo próprio Senhor. Mas é preciso que nós acreditemos, é preciso que nós creiamos nisso. Porque quando realmente nós entendemos esse evangelho como sentido real das nossas vidas, começa a existir em nós o que nós chamamos de alegria perene, é uma alegria transbordante, que nos faz andar com Deus, procurando louvá-lo em todas as situações cotidianas das nossas vidas. A parábola dos talentos, ela nos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas os depositários. Não somos dono dos talentos que recebemos. A nossa função aqui é administrar e zelar por aquilo que Deus nos deu. Porque Ele é o dono e Ele continuará sendo. A nossa obrigação, como servos fiéis, é multiplicar aquilo que Deus nos dá. E quando nós recebemos esses talentos, nós temos que ter gratidão a Deus por Ele ter depositado em nós tamanha confiança. E nós temos que aperfeiçoá-los a cada dia mais e mais, para que nós sejamos úteis no crescimento, na expansão do reino de Deus. Para que os resultados que nós vamos conseguir, que nós vamos atingir, eles sejam para glorificar o nome do Senhor. Porque o cristão verdadeiro, o servo fiel, ele vai ser convidado a participar de uma mesa que ele não tinha direito algum. Não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pela infinita misericórdia e a infinita bondade que o Senhor tem, que o Senhor confiou na hora em que Ele entregou seus talentos. Então nós temos que lembrar, o maior talento é nós mesmos, pois o dono dos talentos é o Espírito Santo que habita em nós. Então peça a Ele a sabedoria, mas creia que é chegada a hora de sair e trabalhar na obra do Senhor. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós buscarmos mais o reino de Deus. E se nós formos fiéis com os poucos talentos que Deus nos dá, certamente será entregue a nós tesouros eternos.
que estão guardados para o grande dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Então nós temos que usar os talentos que Deus nos deu, para que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor possa então nos abençoar e dar-nos capacidade de continuarmos a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, o maior talento é você mesmo, pois o dono dos talentos, o Espírito Santo, habita em você. Peça a Ele a sabedoria, mas creia, é chegada a hora de sair para granjear ainda mais talentos. É tempo de despertar. Que o Senhor vos abençoe.